Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde para darmos prosseguimento na nossa reflexão que estamos fazendo em Marcos capítulo 14, e eu quero ler mais uma vez o texto com você. Verso 43 diz assim: logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Na última reflexão que tivemos, nós vimos no verso 42, na primeira parte da reflexão, que Jesus, aquele que tem todo o poder, que é Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo, ele sabia quem era Judas em meio aos 12. Da mesma maneira como ele sabe quem é cada um de nós em meio à multidão que o segue. Nesta tarde, eu quero refletir com os irmãos no verso, especificamente do verso 44 a 46, que diz: ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. Queridos amados irmãos, amigos, Jesus não apenas sabe quem somos nós em meio à multidão que o segue, mas Jesus também não pode ser enganado pela lisonja e falsas impressões, afeições dos homens. Jesus não pode ser enganado pela lisonja e falsas afeições dos homens. Queridos, Judas era um lobo em pele de ovelha. Judas é um homem de palavras aveludadas, mas de coração maquiavélico. Judas é um homem de elogios pela frente, mas de punhaladas pelas costas. Judas é um indivíduo dissimulado. Ele não lida com a verdade, mas é amante da mentira. Ele é do tipo que cospe no prato que come. Ele é uma serpente personificada em forma de gente. Judas é um hipócrita. O beijo de Judas não é um ósculo santo. O beijo de Judas é uma mordida cruel, é uma facada mortal. O seu beijo é uma senha de morte. Diz o texto de maneira clara no verso 44, quando ele diz: aquele que o beijar. Ele usa aqui um termo grego muito comum, philein, que todavia no verso 45 ele diz que aproximou, diz o texto, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. Aqui no verso 45, o escritor bíblico, ele acrescenta um prefixo katá, que significa um beijo prolongado, um beijo profundo, um beijo fervoroso, um beijo de um namorado na namorada, de alguém que ama na sua amada. Judas o beija de maneira efusiva. Judas o beija demoradamente, como se querendo afirmar com toda a convicção a todos: é este, prende-o. Queridos, Judas é um símbolo daquilo que nós não devemos ser. Judas é um homem de coração sanguinário. Judas usa o símbolo universal da amizade para entregar Jesus aos seus inquisidores. Enquanto todos chamavam Jesus de Senhor, Judas chamava Jesus de mestre.
A verdade é que Judas nunca poderia ter chamado Jesus de Senhor, uma vez que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão impulsionado e constrangido pelo Santo Espírito de Deus. Judas nunca chamou o Senhor de Senhor, porque na verdade Judas nunca foi servo. Queridos, presta bastante atenção no que eu quero dizer para você nesta tarde. Jesus não pode ser enganado por sua falsa aparência de crente, meu amado. Jesus não pode, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quem é você quando ninguém mais está lhe vendo. Ele sabe quem é você quando somente você está ali sozinho. Ele vê, Ele ouve, Ele conhece o seu coração, Ele vê além das suas vestes, Ele vê além da sua caixa torácica. Ele sabe o que está permeando a sua mente exatamente nesse momento, enquanto você ouve essa reflexão, enquanto você é ministrado pela palavra do Senhor. Portanto, meu amado irmão, meu querido amigo, se rasgue diante do Senhor. Esteja totalmente transparente diante do Senhor, porque Ele não pode ser enganado pelo seu falso louvor. Ele sabe se aquilo que cantamos é aquilo que vivemos lá fora. Ele sabe se aquilo que vivemos lá fora verdadeiramente é o reflexo da maneira como agimos dentro das paredes da igreja, no nosso íntimo. Ele sabe se de fato os seus mandamentos são nossa regra de fé e conduta. Nós não revelamos que o amamos quando cantamos. Nós revelamos que o amamos quando nós guardamos os seus mandamentos e nele andamos. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, diz a sua palavra, este é o que me ama. Querido irmão, prezado amigo, a você que nos ouve e que estará atentamente observando essa reflexão, esse é um tempo de nos rasgarmos diante do Senhor. Esse é um tempo de estarmos totalmente abertos, declarados, prostrados, humilhados diante do Senhor. Ele não pode ser enganado pelas nossas lisonjas e falsas afeições. Ele não pode ser comprado pelas nossas ofertas. A verdade é que nós não temos rigorosamente nada a dar a Ele, porque tudo é dele. Verdadeiramente, se não for a misericórdia do Senhor e a sua maravilhosa graça, a razão de não sermos consumidos, verdadeiramente nenhum de nós estaríamos aqui, nós já teríamos sido consumidos. Meu amado, meu querido, tenha convicção de uma coisa: a inclinação do meu e do seu coração e de todo homem natural, do homem pecador, é para o mal e não para o bem. E Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos prostrados ante a presença dEle, humilhados buscando o seu favor. Mais do que isso, verdadeiramente dispostos, mesmo sabendo que somos miseráveis pecadores, falhos homens e mulheres do Senhor, ainda assim, o Senhor está pronto a perceber em nosso coração, dentro do nosso coração, no mais profundo do nosso íntimo, uma vontade verdadeira, gigante, de mudarmos a trajetória da nossa vida, de buscarmos andar nos teus santos e retos caminhos. Aproveite este tempo, porque Ele sabe quem é você em meio à multidão que o segue.